Oiê! Quem me conhece já sabe que eu falo sobre alta performance, mas eu acredito que é mais resultado com menos esforço. Esse meu trabalho, ele se baseia principalmente porque eu tive que passar por um burnout. Eu tive que ser a pessoa que todo o sistema entrou em colapso. Como que é você entrar em colapso, Cláudia? É quando você entra num nível de estresse muito alto, mas muito mais alto do que o normal. Porque um estresse dentro de um padrão normal, ele é bom, ele não é negativo, é o que te põe em movimento. Se você, por exemplo, tiver um leão vindo na sua direção e você não reagir, você vai ser comido. Então é necessário que você tenha aquele pico de estresse, adrenalina joga lá dentro tal, e vários hormônios vão entrando em ação para te pôr em movimento. E isso é bom. Então um pouco de estresse é necessário, não existe uma vida sem estresse. Agora, direto, é como se você tivesse o tempo inteiro fugindo de um leão. Uma hora suas pernas não vão aguentar, uma hora as coisas não vão funcionar. Então, quando eu falo de alta performance, eu preciso dizer para vocês que você só atinge isso fazendo algumas coisas. Então, aqui nesse vídeo eu quero compartilhar alguns passos para a gente ter alta performance na vida. São vários que a gente precisa trabalhar. Dentro de uma mentoria premium comigo, a gente vai mergulhar em cada uma das coisas que faz sentido para você. Eu também não acredito muito nesses negócios que os gurus picaretas ensinam para as pessoas, de que você tem que tomar banho gelado, fazer uma corrida, fazer não sei o quê, e milhares de coisas. Não é assim que funciona. Toda vida é uma vida diferente. Cada indivíduo é completamente diferente. Você tem um sistema de crenças, valores, você veio de uma criação, você tem coisas que você considera muito importantes ou menos importantes de acordo com seus significados. Então, não adianta vir cagar regra na vida das pessoas, porque isso não funciona. Não é assim que eu trabalho e eu não acredito. Eu acredito na autonomia. Você tem que ter autonomia para decidir aquilo que faz sentido para você. Então, eu vou falar algumas coisas que faz sentido para mim. Alguns clientes meus conseguem aplicar, outros simplesmente vão adequando para aquilo que é legal para eles, tá bom? Então vamos lá? Praticar o Mindfulness. Eu tenho até um artigo que saiu no blog que é muito interessante de vocês lerem. Vou ver se eu deixo aqui um link para vocês, se quiserem ler esse artigo. O Mindfulness, ele já foi comprovado por várias religiões, neurociência, psicologia, várias coisas já fizeram estudos sérios. Então a gente está falando de Anthony Hopkins, né? Estamos falando de MIT, estamos falando de Harvard, estamos falando de grandes instituições que trazem para a gente estudos, análises, meta-análises que mostram que o Mindfulness, que é a prática de uma meditação de presença. Então, ao invés de você ficar pensando que meditar é aquele negócio que eu vou ficar lá no mundo da lua, vou ficar no nada. Não vai nessa. É roubada. Eu pensava a mesma coisa que você e não conseguia chegar em lugar nenhum. O Mindfulness não. Ele é uma coisa que você fecha o olho e você está aqui e agora. Ou você faz de olho aberto. Por exemplo, eu dei umas dicas que eu acho bem legais, que é olhar a chama de uma vela. Você já viu como aquilo é hipnótico? Você ficar olhando a dança das chamas, as cores, o movimento, aquele bailado todo da chama de uma vela, é maravilhoso. Ficar em volta de uma fogueira, observando o queimar, o crepitar e viver aquela atmosfera no 100%, você ali no aqui e agora. E aí você pode praticar em outras coisas. Cláudia, eu não tenho fogueira, não tenho vela, não tenho nada aqui. Senta aonde você estiver agora e para um minutinho. Só observa tudo que está acontecendo ao seu redor. Então, por exemplo, aqui na minha casa eu tenho muitos passarinhos cantando. Então eu escuto um aqui, o outro ali, um está um pouco mais longe. Um tem um piadinho um pouquinho mais agudo, o outro um pouquinho mais grave. Agora tem um cachorro lá no fundo latindo, tem um carro passando na outra rua e eu começo a perceber os ruídos que estão acontecendo no aqui e agora. Isso também é uma delícia de fazer, porque você vai começar a perceber que você não percebe quase nada que está acontecendo à sua volta. A gente, inclusive, é uma maneira da gente se proteger, tá? Porque você já imaginou se você tivesse que perceber tudo o tempo todo? O nível de estresse seria insuportável. Então,
Por exemplo, agora se eu perguntar para você como é que está o seu pé direito, até agora há pouco você não pensava no seu pé direito, você só está percebendo ele agora e lembrando que ele existe porque eu falei. Se eu falar para você assim, como é que está o seu dedinho da mão esquerda? Você só vai perceber que ele existe nesse momento. Por quê? Várias coisas são tiradas do nosso radar para que a gente dê conta do que é importante. Então a gente perde algumas coisas da nossa visão periférica e da nossa percepção periférica para que a gente foque naquilo que realmente vai trazer algum resultado. Alta performance tem a ver com isso. Você colocar o olhar naquilo que é muito importante. Tem clientes meus que eles reclamam muito que eles não conseguem atingir resultados, top, papapá. E eu falo, tá bom, aonde está a sua percepção? Aonde está o seu foco? Tá na falta, tá no que não tá dando certo, tá no problema, tá em tudo o que ele não quer, mas não está naquilo que ele deseja. Então eu falo, o que você está fazendo de verdade, de concreto, para construir alguma coisa que você deseja? Teve uma cliente minha que foi maravilhosa, vou ter que contar essa para vocês. Ela chegou e falou assim, porque eu quero mudar, eu não aguento mais esse emprego, porque o meu chefe é isso, porque os caras fazem errado e aí eles querem que eu faça também. Aí eu falei, tá bom, você percebeu que você passou a maior parte de uma consulta que você pagou para mim, falando dos outros? Ela fez assim. Eu falei, exatamente, você está me pagando para reclamar da vida dos outros. Agora, o que você está me falando de verdade, de concreto, para que eu te ajude a construir a vida que você deseja? Gente, quando a gente faz isso com o cliente, a gente traz ele para o aqui e agora, né? É uma prática de mindfulness. E a gente faz ele tomar consciência das coisas que ele não está percebendo. Aí você fala assim, mas por que então? Tem que ser só com mentoria para acontecer isso? É mais rápido. É mais fácil e é mais assertivo, mas não precisa ser. Você pode ler os livros que eu li, fazer as formações que eu fiz e continuar trabalhando o seu desenvolvimento pessoal, que é delicioso também. Eu acho que isso é maravilhoso e não tem caminho correto. É o que eu falei. Você é totalmente individual, por isso que você chama indivíduo, porque é você, então não adianta eu te dar a receita. Mas quem confia no meu trabalho, que são várias pessoas e que estão atrás de resultados maiores, elas sabem que eu vou fazer com que elas enxerguem o ponto cego na vida delas. O que é esse ponto cego? É aquele lugar que a gente não está conseguindo olhar sozinho. É aquela coisa que você faz no automático, vai rodando, é um programa, né? Você tem um programa instalado e vai rodando no automático. Então você não percebe o que está fazendo. Ela, por exemplo, não percebia. E aí a gente fez um plano de ação naquela semana e ela me mandou um print dos resultados dela daquela semana. Foi a coisa mais maravilhosa. E ela estava tão emocionada, e ela estava tão energizada, ela estava tão feliz, porque não que ela ainda tinha colhido, uma mudança muito grande, mas a vida dela começou a entrar em movimento. E isso é tão gostoso, gente, que não tem preço que pague, não é mesmo? Mas vamos lá, senão eu vou me dispersando aqui e não conto para vocês o que eu preciso. Então, a prática do mindfulness é uma coisa que é legal, você fazer alguma coisa com 100% de presença. Isso ajuda bastante. Sono de qualidade, gente, parece bobagem. Eu tinha uma época que eu não dormia. Eu sempre fui uma pessoa que durmo pouco, mas eu tenho que ter um sono de qualidade. Deitar e dormir a noite toda. Descansar de verdade e acordar de manhã energizada. Quando a gente não acorda energizado, e eu sei o que é isso, porque no burnout, eu estava indo para o burnout, meu burnout durou 2 anos, tá? Só para vocês entenderem que não é uma coisa que, acordei e estou com burnout. Não, ele vem acumulando situações que vão te machucando, que vão te colocando num nível de estresse muito alto, até que culmina num momento de vários apagões. Você vai ter alguns apagões, tem pessoas que elas têm apagões assim mentais mesmo, elas não sabem onde elas estão. Flávio Augusto contou isso outro dia num podcast, que ele acordava num lugar e ele não sabia onde ele estava. Então ele tinha que pegar uma lista telefônica da época para ver em que cidade que ele estava. Até que um dia ele acordou dentro de um aeroporto sem saber de onde ele estava indo, para onde ele estava indo. A questão é, você precisa
saber quem você é, aonde você está, você ser senhor da sua vida. Caso contrário, tem um desequilíbrio muito grande. Eu estava vivendo isso. Eu também vivi essas loucuras de pega avião, sai, volta, dirige empresa, comanda um monte de gente, fala de milhares de assuntos e ainda tem que fingir que estava tudo bem quando eu trabalhava com pessoas muito tóxicas. É um desequilíbrio total. Então, o que eu quero falar aqui é sono de qualidade, alimentação. Perceba o que você está comendo. Não senta para comer um sanduíche correndo na frente do computador como eu fiz. Não coma qualquer coisa gordurosa porque seu organismo está pedindo energia e ele vai pedir a energia mais rápida. Então ele vai pedir açúcar, gordura e compensações imediatas. Álcool, compulsões com bebida, sexo, tudo de qualquer jeito. Meu, não é assim. Não foi para isso que a gente veio. Você é tão maior do que isso e eu te garanto, talvez você não enxergue o seu tamanho, eu consigo enxergar e eu consigo mostrar para as pessoas o tamanho que elas realmente têm. E aí, se elas caminharem no planeta, no tamanho que elas têm, não tem o que elas não possam alcançar. Esse vídeo ficou longo pra caramba, mas eu acho que essas dicas que eu tô passando já vão ajudar vocês a dar o próximo passo. Se esse vídeo fez sentido para vocês, dá um like pro YouTube continuar distribuindo esse meu conteúdo, me ajudando a crescer o canal. Se você ainda não é inscrito, fica o meu convite para fazer parte dessa comunidade de high performers, pessoas que realmente vão performar em alta, vão viver o melhor delas, alcançar o melhor delas e ter o sucesso que elas desejam, que é para isso que a gente veio nesse planeta, não é mesmo? Então até uma próxima.